Pessoal, a gente ainda vai usar o VS Code. Né? E as extensões que a gente vai usando, à medida que a gente for usando, eu vou apresentando ela para vocês. Porque se eu falar um monte de extensão para vocês, quando a gente chegar lá na hora de usar ela, você não lembra que ela está lá. Tá? Mas para isso, eu vou criar um novo projeto, vou criar uma nova pasta para registrar os nossos exercícios. Tá? Mas tenho em mente assim, ó, a maioria dos nossos exercícios a partir de agora terão múltiplos arquivos. Ele não será só um arquivo igual no Python 1. Então, a pasta que eu vou criar aqui é mais para conter o curso. Mas vocês vão ver lá que vai ter múltiplas pastas lá dentro, cada um com um exercício diferente. Tá? Então tá lá. Criei minha pasta Python 12880 porque é o número da turma de vocês. Beleza? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai lidar aqui, que a gente vai ver aqui, é um novo paradigma de programação. Então, até agora, a gente vinha programando estruturado, certo? Então, a gente vinha o quê? A gente tinha o código uma linha abaixo da outra sempre, eventualmente com alguma estrutura que alterava o fluxo do código, mas a gente estruturava o nosso código, certo? Então, a gente esperava o quê? Que ele fosse executado de cima para baixo, na ordem que eu coloquei as instruções. Professor, desculpe interromper aí, só poder compartilhar a tela com a gente, por favor. Desculpa, cara. Obrigado. Eu sempre esqueço isso, cara. Tá aí, André. Dá para ver aí? Tá aparecendo? Agora está no análise agora, beleza. Obrigado. Por nada, cara. Então, a gente via estruturado. Só que qual é o problema do estruturado? Vocês já viram alguns. Então, quando a gente ia fazer lá, por exemplo, um exercício do aluno com as suas notas, o nome do aluno, a nota do aluno, a matrícula do aluno, elas têm relação tudo com o aluno, certo? Mas a gente precisava colocar isso em estruturas distintas. O máximo que a gente conseguia de agrupamento era um dicionário. Mas, eventualmente, por exemplo, um conjunto de notas de um aluno tinham que ficar numa lista, certo? E aí eu tenho que ficar caçando na lista, lá na posição correta, qual que era a melhor forma de trabalhar com aquilo. Ou seja, isso não é a melhor forma de lidar com o código. Existem formas melhores. E é isso que a orientação ao objeto tenta resolver. Tá? Então, qual é a ideia? O objetivo da orientação ao objeto é resolver problemas mais complexos. Então, à medida que a computação foi evoluindo, os problemas que ela conseguiu resolver começaram a complicar também, certo? E o objetivo da orientação a objetos é simplificar a solução desses problemas mais complexos. Tá? Pessoal, e a orientação a objeto tem alguns princípios básicos. Tá? Quando vocês olharem os princípios básicos, se vocês forem procurar na internet, você vai ver essa lista mudando de quantidade. Então, às vezes tem 3 itens, às vezes tem 2, às vezes tem 6. Tá? Então, não há bem um consenso em qual é o tamanho dessa lista. Se eu tivesse que definir só com 2, eu diria que os princípios básicos são a classe e o próprio objeto. Tá? Mas, numa decisão mais específica, né, na hora de apresentar, a gente pode definir que os princípios básicos são a classe, o método, o atributo e o objeto. Tá? E se a orientação é a objetos, tudo girará em torno do objeto. Tá? Então, o foco da programação orientada ao objeto é o objeto. Tá? Como assim? Então, vamos lá. Olha esses 3 belíssimos carros.
que claramente são diferentes entre si. Isso é um carro. Isso é uma informação importantíssima na orientação a objeto. E o meu carro, ele tem uma série de atributos. Então, desses carros aqui, eu consigo tirar várias características do meu carro, certo? Então, eu posso dizer que este carro do meio aqui é um carro amarelo. Eu posso dizer que ele tem um tamanho médio, por exemplo. Diferente desse aqui que tem um tamanho pequeno, certo? Quando a gente pensa em carro, o tamanho não é exatamente isso, mas, né? Vamos simplificar. Eu tenho tipo, eu tenho modelo, eu tenho o status do meu carro, né? Então, que pode ser uma série de coisas. Pode ser ligado ou desligado, pode ser, como é que fala? Quebrado ou não quebrado, pode ser, enfim. Eu tenho a placa, eu tenho o chassi. Então, existem as características para esses meus carros aqui, com certeza. Né? Mas eu preciso descrever todas? Não necessariamente. Mas veja, todas essas atributos, todas essas características dos meus carros, se eu preencher todas, eu consigo, de uma forma específica, identificar cada um deles de forma independente, certo? Ou seja, eu tenho um conjunto de características que, quando respondidas, eu consigo identificar cada um desses carros individualmente. Alguns atributos mais do que outros. Por exemplo, placa e chassi identificam muito melhor um carro do que modelo e cor. Certo? Mas quando a gente pensa lá em SQL, né, que era o que a gente estava vendo até agora, isso para a gente era importante, certo? Por quê? Porque placa e chassi seriam únicos. Mas no objeto isso não é tão importante assim. O importante é que a característica esteja lá. Bom, e nós temos os métodos. O que é o método? Um método é a forma pela qual eu consigo usar esse carro. Então, como que eu opero o carro? Então, um dos métodos para eu operar o carro é ligar o carro. Certo? Eu posso abastecer o carro. Eu posso acelerar o carro. Então, e aqui tem uma característica muito interessante do ponto de vista da língua portuguesa. Veja, um atributo geralmente é uma palavra que representa um substantivo, tá vendo? O método é um verbo. Por quê? Porque o atributo representa uma característica, o método representa uma ação. Tá? E é basicamente o quê? O atributo são características do meu carro, o método são as ações que eu posso tomar com aquele carro. O carro é a classe na orientação ao objeto. Tá? Por quê? Porque isso é uma descrição genérica que me permite definir um tipo de estrutura ou dado. Então, imaginem vocês aqui, certo? Todos somos pessoas, certo? Então, se eu fosse definir nós em código Python, ou em código de qualquer outra linguagem orientada a objeto, eu poderia definir uma classe e chamá-la de pessoa. Por quê? Porque ela representa um nome genérico que representa todos os que estão aqui nessa sala. Certo? Então, de novo, classe, descrição genérica para definir um tipo de estrutura ou dado. Certo? E o atributo? O atributo é a lista de valores, tá, que o objeto assume para definir o seu estado. Então, veja, eu não estou pensando necessariamente numa mudança de característica. Eu estou pensando em mudança de estado. Por quê? Uma das características lá do meu carro era o quê? O status.
Então, eu podia ligar o carro, eu podia desligar o carro, certo? Então, eu estou pensando numa mudança de estado. Ah, mas e o carro azul? Isso é uma característica. Não, ele está azul. Se eu jogar tinta vermelha, ele está vermelho. Tá? Então, quando a gente pensa em atributo na orientação ao objeto, a gente pensa em mudança de estado. Tá? Diga lá, cara. Opa. O método, como ele define ação, o objetivo dele é o quê? É uma série de instruções para definir o comportamento do objeto. Pessoal, por definição, vocês vão ver que no Python é um pouquinho diferente, tá? Mas, por definição, eu só mudo um estado do objeto através de um método. Então, opa, como assim? Eu tenho lá o atributo status, lá do meu veículo, certo? Eu não posso vir nesse atributo direto e dizer que ele está ligado agora. Isso não é uma opção. Exatamente. Mais ou menos. Mais ou menos. Um tracinho só significa outra coisa. Isso. Mas a gente chega lá, cara. Respire. Respire, porque quando você descobrir que isso no Python não faz diferença... Não faz mesmo, né? Mas para... Não só não faz diferença como ninguém usa. Aí... Não usa. Quem? Sei, eu mexi num lugar que tinha. Cara, a galera usa privado e público no... Só... Eu vou chegar nesse assunto, não se preocupe. A galera usa privado e público no Python por dois motivos. Ou o cara vinha de uma linguagem onde usar privado e público era necessário, tipo Java. Né? Ou ele faz para flexionar a habilidade dele para cima dos outros. Eu tô falando sério. O triste é que eu tô falando sério. Tá? Então, não é que não tenha, não é que não há quem use, tá? Mas assim, profissionalmente, eu vou repetir esta frase lá na frente. Mas assim, ó, usar privado e público no Python. Privado e público em qualquer linguagem é uma forma de proteger o código de você mesmo. Tá? O objetivo do Python é que você seja produtivo e o teu código seja legível. Privado e público impede essa capacidade. Mas não significa que você não use. Por exemplo, eu estou criando uma biblioteca e eu crio alguma função que eu não quero que seja utilizada pelo usuário. Ela é interna da biblioteca. Aí eu uso privado, porque daí eu impeço que seja importado. Então, sim, usa. Mas aí eu lhe pergunto, quantas vezes ao longo da carreira você vai criar uma biblioteca? Muito poucas. E às vezes você vai criar uma vez e vai trabalhar com ela por 3, 4 anos. Então assim, de novo, né? Sabonete de herbicida, né? 99,9% das vezes você não vai usar isso. Mas aquele 1% realmente te diferencia. Tá? Quer saber quando. Mas no Python, cara, o povo não usa. Tá? Então aqui, ó. Então, eu atinjo e eu mudo o estado do meu objeto, né? Armazenando em um atributo, invocando um método. Tá? Então, é o método que altera o atributo, não eu. Não eu, o programador. Tá? E, por último, nós temos o próprio objeto. Tá? Ou seja... eu coloquei uma mensagem para mim mesmo para mexer no meu slide. Desculpem, depois eu mexo no meu slide. Caramba. Vocês vão ver, eu devo ter outros espalhados, tá? Porque como eu estou construindo esses slides faz o quê? Uns 4 meses. Então eu ainda tenho indicações para mim mesmo de melhore isso. Tá? Então vocês ainda
Vocês ainda vão ver coisa desse tipo. Então, pessoal, um objeto é uma representação única de um elemento da classe. Então, quando eu penso carro, carro é qualquer carro, certo? Que está na rua. Mas lá o meu Fiat Cronos, estacionado lá no estacionamento, é único, certo? Do ponto de vista da programação, carro é uma descrição genérica, é qualquer carro. Mas o Cronos que está lá no estacionamento é um objeto. Por quê? A classe, né, no caso aqui, carro, pensando lá que a gente viu no SQL, né, porque é um termo comum, ele é uma descrição genérica de uma entidade. O objeto é uma única entidade. Tá? O objeto seria já as três posições, a classe, atributo e o método, isso? Ele contém todas essas informações, mas ele não é. É assim, ó. Imagine lá ainda na minha pessoa, certo? Então, pessoa, ela tem uma série de atributos, ela tem uma série de métodos, mas e quem é o objeto? Você. O Igor é um objeto, o Alexandre é um objeto, o Matheus é um objeto. Então, você tem todos esses atributos, porque você é uma pessoa. Você tem todas essas ações, porque você é uma pessoa. Mas o objeto é a pessoa propriamente dita. Cada uma delas com a sua individualidade. Entendeu? Então, quando a gente pensa aqui no carro, mesma coisa. É bem uma receita de bolo. Então, o que eu preciso para descrever um carro? Ah, todos aqueles atributos, todos aqueles métodos. Mas e o objeto? É um carro específico, que contém todos esses atributos e contém todos esses métodos. Tá? Então, numa outra explicação, que também é uma explicação bem conhecida, pessoal, eu estou usando o modelo carro, porque o modelo carro é um modelo trivial de explicação de orientação a objeto. Tá? Todo mundo usa carro. Todo mundo. Então, mas imagina assim, ó. Livro de receita. Sabe? O que é o livro de receita? O livro de receita lá dentro, então vamos supor lá que tem o bolo de chocolate, certo? O bolo de chocolate é a minha classe. Bolo. Lá ele vai me descrever tudo que eu preciso para fazer o bolo, certo? Então vai precisar de ovo, vai precisar de leite, vai precisar de manteiga, vai precisar de açúcar. E vai precisar de chocolate. Com as suas devidas quantidades. Isso aqui é uma lista de atributos para o meu bolo. Né? E a descrição de como fazer? É o método. É o método. Tudo isso vai formar o objeto bolo de chocolate. Exato. Quando você tirar do forno, aquilo é um objeto bolo. E era. Tá. Eu só quis dar uma explicação extra. mas a sua pergunta estava correta. O bolo ficou bom, velho. Certo? Pessoal, por que eu coloquei essa lembrança para mim mesmo aqui embaixo? Tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma classe carro e eu crio um objeto do tipo carro, percebam, essa frase é importante. Então eu tenho uma classe carro e quando eu crio um objeto dela, eu digo que ele é um objeto do tipo carro. Certo? Carros são vários tipos. Isso, exato. E objeto também. Sim. Né? Então, quando eu crio um objeto do tipo carro, eu posso dizer que ele é um objeto do tipo carro, ou eu posso dizer ainda que este cara é uma instância da classe carro. Tá? Este termo, inclusive, é bastante comum. Em literatura, não no dia a dia. Tá?
Por quê? Porque no dia a dia as coisas se confundem quando você está conversando com outra pessoa. Por exemplo, Vai chamar tudo de carro. chama tudo de carro. É isso mesmo. Ninguém vai chegar, não, você está vendo esse objeto do tipo carro? Você está vendo esse carro que eu botei ali, ó? Então. O termo classe ele vai ser suprimido no dia a dia. Sim, com certeza. O termo classe não tanto, mas o termo objeto sim. Tá? Porque Aí vai chamar o objeto de classe. você vai chamar o objeto pelo nome da classe. Então, o que vai acontecer? Criei lá minha classe carro. Pessoal, não se desespere se você está online. Eu estou escrevendo aqui para eu não me perder, tá? Então, você tem lá uma classe carro. Quando eu crio um objeto carro, aquilo é, para todos os efeitos, um carro. Tá? Mesma coisa do bolo. Quando você tira ele lá do forno, para todos os efeitos, ele é um bolo. Você não chega lá, depois que você terminou o bolo lá para sua esposa, e fala, olha esse objeto do tipo bolo lindo que eu fiz. Você chega lá... Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, o objeto, a gente abstrai ele do dia a dia porque ele é óbvio para a gente. Mas ele não é óbvio para a máquina, não é isso? Isso, perfeito. É isso mesmo. Entendi. É isso mesmo. Então, quando eu estou conversando com outra pessoa e eu vejo aquele objeto, para a gente é super óbvio que ele é um objeto, certo? Mas para a máquina não é. Tá? Então, no dia a dia, essa conversa muda um pouco. Então, é importantíssimo você entender a lógica e entender a teoria disso daqui. Tá? Até mesmo para entender o que você está fazendo. Tá? Então, vamos imaginar lá que eu criei uma classe produto, certo? Então, aquilo ali é uma descrição genérica de produtos. O objeto, um produto específico. Esse é o princípio. E é sempre a gente lembrar o quê? É uma representação única. Ou seja, um objeto é sempre diferente do outro. Opa, como assim? Vai ter atributos únicos, digamos. Mesmo que ele tenha os mesmos atributos. Tá? Mesmo que tenha os mesmos atributos. Então, eu ia usar ainda o exemplo pessoa, mas ele é um pouquinho mais difícil. Vamos imaginar o carro assim que ele saiu da linha de produção, antes de registrar o chassi. Beleza? Todos iguais. São todos exatamente iguais. Mas, se eu pego lá, saindo da linha de produção e sem chassi, o Cronos A e o Cronos B, eles são exatamente iguais, certo? Mas tem dois. Sim. Então, eles são iguais, mas não são o mesmo. Se fizer uma mudança em um, o outro não vai ser assim. Exato. Então, se eu mudo o objeto A, o objeto B nunca deve ver essa mudança. Porque eles são independentes. E um objeto é sempre diferente do outro, mesmo que ele tenha exatamente as mesmas características. Tá? E isso é uma informação importantíssima. Porque a orientação ao objeto só é o que ela é por causa disso. De um objeto sempre ser diferente do outro. Tá? Em algumas linguagens, a gente até implementa funções ali, implementa métodos para verificar se um objeto é igual ao outro. Mas no conteúdo. Porque do ponto de vista memória, do ponto de vista computador, eles sempre são distintos. Tá? Então, esse pedaço de informação é importantíssimo.